Boa noite, paz do Senhor a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, de quem está assistindo aí do outro lado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que supra todas as vossas necessidades, em nome de Jesus, amém? E esse é um dia que o Senhor fez para que nós nos reunimos hoje para aprendermos, ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos aquele que criou, ouvir aquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós. Eu, Ana Paula Alves, junto com meu esposo, o pastor Sidney, né? Estamos aqui para mais esta live de bênção. Graças a Deus por esta live. E eu vou ler aqui com vocês rapidinho para dar início a esta live. Salmo 118, versículo 24, tá bom? Salmo 118, versículo 24, diz exatamente o que eu falei aqui no início da live. Amém? Vamos lá? Salmo 118, versículo 24. Quem for se chegando, já deixa o seu joinha. Espero que você fique à vontade e que Deus possa falar com vocês nesta noite. Amém? Glória a Deus. E Aleluia. diz assim a palavra do Senhor: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Só esse pedacinho. E Deus fez essa noite desse dia para que nós estejamos aqui com você, falando mais do amor de Deus, dividindo um pouco da nossa experiência na caminhada com Cristo, como testemunho base para que você possa ter a certeza que Deus, Ele faz milagres. Para você ter certeza que quando você está com o Senhor Jesus, o Senhor, Ele nunca nos abandona. Pode a gente virar as costas para Ele? Pode. Mas Deus, Ele nunca nos abandona. Sempre que a gente pensa em desistir, o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para nos acolher em teus braços. E este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Aleluias. Por isso estamos alegres, felizes, regozijando de alegria, transbordando nosso coração de alegria, porque estamos aqui na presença do Senhor para transmitir para você que está aí do outro lado a mensagem de fé, de amor, de esperança, que com Deus tudo é possível. Você pode estar passando por um momento difícil hoje, você pode não estar entendendo o porquê dessa situação, mas com Deus a esperança permanece viva, porque se você tem Deus como base na sua vida, no seu dia a dia, pode ter certeza que esses momentos difíceis são passageiros, vai passar. Tudo na nossa vida passa. Glória a Deus. Aleluia. Coisas boas, coisas ruins, tudo passa. Nada dura para sempre. Tenha certeza que a tempestade, o mal que você está enfrentando, não é para sempre. Aleluia. Tudo tem começo, meio e fim. E hoje é dia de você se alegrar no Senhor. Mesmo quando você não encontra saída, não encontra solução, se alegra no Senhor, porque nele a vitória vem e você é mais do que vencedor. Amém? Graças a Deus. Vamos estar na presença do Senhor e ter a certeza que Deus, Ele é maravilhoso para fazer muito mais do que o que nós pedimos, o que nós pensamos, muito mais do que aquilo que planejamos. Porque a Bíblia diz assim que o que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Às vezes você tem planejado algo, tem imaginado algo que você gostaria que Deus fizesse para você, e Deus vai muito mais além daquilo que você tem imaginado. Deus, Ele tem muito mais, muito mais. O que faz você ser um vencedor e alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida é você ter certeza, crer
naquilo que Deus tem preparado para você. Não duvidar. Porque o próprio Jesus disse que aquilo que nós pedimos a Deus, no nome do Senhor Jesus, e não duvidarmos dentro do nosso coração, se a gente crer de verdade, a gente pode pedir tudo o que a gente quiser e assim será feito. Deus é um Deus que vai além daquilo que os olhos podem ver, além daquilo que os pensamentos podem alcançar, além daquilo que os nossos sentimentos possam sentir. Deus, ele tem muito mais para fazer por cada um de nós. Amém? Eu vou deixar meu esposo falar um pouquinho, ele vai falar aquilo que Deus colocou no coração. Creia que Deus, ele tem vitória para você nessa noite. A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos felizes, louvado seja Deus, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres, amém? Nessa noite, uma noite especial, uma noite de salvação, uma noite de renovo, uma noite de transformação para a minha alma, para a sua alma, para a nossa vida, amém, queridos? Diante de tudo aqui que já foram faladas acerca da obra, das palavras que a minha esposa aqui, aleluia, que Deus, usando ela através do Espírito Santo, colocou, nós temos um chamado, nós temos uma incumbência acerca da caminhada com Cristo, né? Temos muitas experiências para assim compartilhar com os outros, e nessa noite eu quero comentar, né, acerca da cegueira espiritual, amém? Eu confesso aos irmãos que eu estava pedindo uma palavra ao Senhor e o Senhor me dera esta palavra, uma palavra muito conhecida de todos vocês que está aí na sua casa, está no seu trabalho, está, né, até mesmo viajando pela estrada. Mas a palavra de Deus nessa noite para o meu coração, para o teu é esse: a cegueira espiritual. Hein? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 18. Lucas capítulo 18. Eu quero ler a partir do verso 35. Lucas capítulo 18, a partir do verso de número 35. Amém, queridos? Preste bem atenção nas palavras que vamos estar meditando nessa noite, né? Antes de adentrar na mensagem que Deus colocou em meu coração, gostaria de agradecer primeiramente ao nosso Deus pela oportunidade, agradecer ao Espírito Santo que tem nos confiado, nos alertado, nos ensinando, aleluia, e nos corrigindo muitas das vezes acerca daquilo que nós devemos falar, porque sabemos que é uma grande responsabilidade de quem vai trazer uma palavra acerca da pessoa do nosso Deus, da pessoa do nosso querido Jesus Cristo. Então é importante que nós tenhamos essa preocupação em vos transmitir somente aquilo que o Espírito de Deus coloca em nosso coração, amém? Então, peço a você que abra o seu coração e abra os seus ouvidos espirituais para que você entenda o que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Lucas capítulo 18, verso de número 35, diz-nos assim a palavra de Deus: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Guarde isso, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo ou aquele alvoroço. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passara. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando o repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. A Bíblia vai nos dizer que então Jesus, parando, mandou que lhes trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Jesus aqui faz uma pergunta àquele homem. Aleluia. Mas o interessante que você pode estar se perguntando, Jesus não estava vendo que ele era cego, Jesus sabia que ele era cego, porque Jesus era onisciente, onipresente, onipotente, Jesus sabe tudo. Jesus sabia que ele era cego. Aleluia. Até então Jesus pergunta para ele, então preste atenção. E Jesus disse: perdão, irmãos, que queres que eu te faça? E ele lhe disse: Senhor, que eu veja. Então Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Queridos, nesta noite a palavra que Deus colocou no meu coração é essa: cegueira espiritual. Porque se nós olharmos para a palavra a qual lemos aqui, sabemos que Jesus fizera muitos milagres em Jerusalém, em Cafarnaum, mas agora ele vai passando em Jericó. A Bíblia vai nos dizer que havia ali um homem, aleluia, que ele era cego, né? O famoso cego de Jericó. E Jesus vai adentrando, passando ali em Jericó, e a Bíblia vai nos dizer que a multidão o acompanhava, o seguia, e aquele homem, ele não podia ver, pois era cego, mas ele ouvia. E então, ele ouvindo todo aquele barulho, todo aquele alvoroço, ele pergunta: o que está acontecendo? Então alguém olha para ele e diz: é Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré, que vai passando. Então aquele cego, aquele homem, naquele momento, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Aqui eu abro um parênteses para entrar no assunto que talvez você possa se entristecer com o que eu vou falar, mas é o que Deus colocou no meu coração para vos transmitir nessa noite: acerca da cegueira espiritual. Querido, nós estamos vivendo o século 21. Aleluia. Eu acredito que estamos no final dos tempos e muitas pessoas têm perdido a sua fé no meio da caminhada, no meio da luta, no meio da empreitada, anos a fio, caminhando, aleluia, fazendo a vontade, a obra de Deus, mas por algum momento, por algum instante, a sua fé, aleluia, foi esmurecida, se entristeceu com algo e deixou, aleluia, perdeu aquele vigor, perdeu aquela adoração e não sente mais força para buscar ao Senhor, para orar, para ler a palavra, para falar do amor dele. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer, aleluia, acerca, aleluia, dessa cegueira espiritual que nesse século atual que nós vivemos, muitas vidas têm se deixado, aleluia, cega espiritualmente falando, sendo levado, enganado por vários tipos de doutrina, que não é a doutrina, que não é a palavra que Jesus ensina. Muitos falsos ensinadores, muitos falsos oradores têm adentrado, aleluia, nas redes sociais e têm pregado um evangelho falso, um evangelho mentiroso, e nisso tem levado as pessoas a uma cegueira espiritual, que o povo não acredita mais em milagre, não acredita mais em cura. E eu venho aqui em nome de Jesus te dizer: Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza, Jesus ainda salva, aleluia, maravilha de Deus. Aleluia, a gente fala do amor de Cristo, a gente prega a palavra, a gente ensina que Jesus ama, que Jesus liberta, que Jesus salva, e a pessoa não entende, a pessoa não
compreende. A cegueira espiritual tem tomado a face de muitas vidas, tem cegado o entendimento. A Bíblia vai nos dizer que o Deus desse século tem cegado o entendimento do povo. Então, irmão, a cegueira espiritual, aleluia, tem adentrado as vidas, as igrejas, aleluia, muitas pessoas têm se deixado levar, não conseguem enxergar mais os milagres e as promessas de Deus, não conseguem enxergar o chamado de Deus na sua vida. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, nessa noite, o nosso Deus, ele não mudou. A sua palavra ainda continua sendo a palavra de Deus. E nessa noite, em nome de Jesus, abra os seus ouvidos espirituais, peça a Deus nessa noite para tirar as escamas dos seus olhos, para que você venha compreender que Jesus quer salvar você, Jesus quer salvar a tua família, Jesus quer salvar, aleluia, os teus nessa noite. Mas para que isso aconteça, é importante que você, aleluia, sendo o cabeça da família, sendo o pai, sendo a mãe, tem que, aleluia, levar os seus filhos, buscar a presença de Deus. Ah, mas eu não consigo na igreja, porque eu trabalho, chego tarde. Aleluia, você não precisa ir lá, se você não tem como ir naquele momento. Mas no momento onde você estiver, dobra o seu joelho, lê a palavra, agradeça a Deus, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Aleluia, nessa noite, aleluia, maravilhas de Deus. Esse cego de Jericó, aleluia, irmão, aleluia, ele podia ser cego, sim, aleluia, aleluia, carnalmente falando, sim, mas quando ele ouviu falar de Jesus, aleluia, naquele momento a fé daquele homem foi maior que a sua cegueira. A fé daquele homem foi maior do que aquelas pessoas dizendo para ele: cala a sua boca, Jesus não vai te atender, Jesus nem te vê. Aleluia, muitas das vezes você está desta maneira, desta forma, aleluia, aleluia, cego espiritualmente, aleluia, desanimado, desacreditado, aleluia, porque assim, irmão, quando nós estamos servindo, aleluia, nós prestamos, mas deixamos de servir, não servimos mais, não é assim? Mas Jesus não, em todo o tempo, aleluia, Ele está com você, Ele está buscando, aleluia, aleluia, o melhor para mim e o melhor para você, aleluia, louvado seja Deus. Então, a cegueira espiritual, as pessoas estão deixando, não querem saber mais da palavra de Deus. Não estou falando de ir congregar, eu estou falando da palavra. O povo está se esquecendo das promessas, estão se esquecendo do chamado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus, Ele tem um chamado lindo na sua vida, na vida da sua família, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, nós não estamos aqui por acaso. Jesus nos colocou hoje aqui para falar para você que Ele te ama do jeito que você é, da maneira que você é. E se você der um passo a Ele, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua família, Ele vai mudar o teu casamento, Ele vai mudar o teu trabalho, a tua saúde. Porque aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, querido, que aquele jovem começa a clamar. Mas aquele povo, a multidão ali falava para ele: cala a tua boca, fica quieto. Aleluia, você é cego, você nem sabe, aleluia, o que quer. Mas quanto mais o povo insistia para que ele parasse de clamar, mais ele clamava. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, isso que é fé, querido. Muitas das vezes você está desempregado. Aleluia. Aleluia, muitas vezes você já bateu em várias portas. Foram muitos não que você recebeu. Aleluia, mas comece a clamar nessa noite, determine a milagre, determine a porta aberta, que Jesus, através da tua fé, vai fazer o milagre acontecer. Mas peça a Ele nessa noite que tire as escamas, para que essa cegueira espiritual desapareça da sua vida, que você possa abrir os olhos e enxergar as bênçãos, os milagres de Jesus na sua vida. Oh, aleluia! Não é assim, querido?
Muitas das vezes a gente só entendemos por milagre aquilo que é grande, que é maravilhoso. Mas e as coisas que nós não vemos? Nós levantamos, nos preparamos para ir para o nosso trabalho, saímos dos nossos lares e vamos rumo ao nosso trabalho. No percurso há muitos obstáculos. O adversário das nossas almas está à espreita. A Bíblia diz que ele ruge como um leão querendo nos tragar. Mas o Senhor colocou um anjo ao meu redor e ao teu redor para que ele não nos toque. Quantos livramentos o Senhor tem feito por mim e por você que nós nem vemos, que nós nem imaginamos. São milagres. Quantas bênçãos o Senhor nos dá e nós nem valorizamos. Quantas pessoas saíram das suas casas hoje para ir para o seu trabalho, para ir passear, não sei, para ir viajar, e muitas vezes não retornaram para suas casas. Mas você está aí. Jesus te levou, te trouxe, você está aí. São milagres. No século atual que nós vivemos, você ouve a palavra pelo celular, pela televisão. Você está andando na rua, alguém te dá um panfleto. Você está passando numa rua, tem uma igreja aberta, alguém está ali pregando a palavra, cantando louvores, adorando a Deus. Mas a gente temos muitos afazeres e não damos a oportunidade. Quando Jesus está passando na nossa frente, eu venho em nome de Jesus dizer para você: desacelere. Calma, para um pouco. Reflita sobre a sua vida. Bens materiais, sim, temos que conquistar trabalhando. Mas temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Porque todos nós sabemos que a única certeza que temos aqui nessa vida é de que um dia nós vamos partir daqui. Mas você já parou para analisar e para pensar o que será depois que nós partimos? Porque enquanto temos vida, nós podemos fazer alguma coisa. E depois que nós partirmos, como é que fica? Para onde eu vou? Para onde você vai? Para onde nós vamos? Se preocupamos em granjear bens materiais, trabalhar, conquistar, buscar. Não estou falando que você não pode, lógico, pode sim. Mas você tem que entender, aleluia, que a tua vida material é uma coisa, a tua vida espiritual é outra coisa. Ambas andam juntas, mas você tem que separar um tempo para trabalhar, um tempo para buscar, um tempo para falar com Deus, um tempo para agradecer a Deus. E muitas vezes estamos tão acelerados, que não vemos, que não entendemos. Vou dar um exemplo simples. Lembra quando Jesus foi crucificado? A Bíblia diz que pegaram ele, colocaram num túmulo, colocaram uma pedra na frente. No domingo de manhã, as mulheres foram ali, a pedra estava removida. Foi aquele alvoroço. Um anjo aparece e diz para elas: por que busca entre os mortos aquele que vive? Então Maria anuncia a todos os seus discípulos que Jesus havia ressuscitado. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, Tiago e João vêm ao templo correndo. E um deles adentra e não encontra o corpo de Jesus e volta para fora desesperado. Mas de repente outro entra e começa a analisar em volta. E o que ele encontra? Os lençóis dobrados.
Pelos costumes do povo hebreu, quando um senhor está na mesa comendo, fazendo a sua refeição, e ele joga o lenço em cima da mesa, os seus criados sabem que ele já encerrou a sua refeição. Então eles começam a retirar a mesa, porque sabem que o seu senhor já saciou a sua fome. Mas se ele dobra o lenço e coloca no canto da mesa e ele sai, ele sabe que ele vai ter que retornar para terminar a sua refeição. Em outras palavras, que eu estou dizendo, quando entraram e viu o lenço dobrado, alguém lembrou e disse: ei, aleluia, Jesus vai retornar, Jesus vai voltar, aleluia, glória a Deus. Então pare, desacelere e comece a olhar à tua volta e ver os milagres que Jesus tem feito por você, pela tua casa, pela tua família, aleluia. Os livramentos, as bênçãos que você não enxerga, mas que essa cegueira espiritual saia da sua vida, que você venha compreender e entender o chamado de Deus para você. Louvado seja Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Detalhe, a Bíblia não diz que somente as coisas boas, não. Aleluia. Então tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Muitas vezes a falta de alguma coisa, a falta do emprego, muitas vezes uma enfermidade, isso não significa que Deus está nos punindo, não, mas Ele está nos ensinando algo naquela dificuldade. Não sei de que maneira você está aí. Não sei se você está desempregado, se você está enfermo, se você está, aleluia, desesperado, desanimado, mas eu venho te falar: Jesus cura, salva, batiza, transforma e leva para o céu. Ele ainda opera e faz milagre na terra, aleluia. Aquele homem clamava e a multidão dizia: cala a boca, fica quieto, para, ele não vai nem te atender. Mas Jesus trabalha na contramão da lógica humana. O homem acha que é assim, Jesus faz ao contrário, para mostrar para o homem, aleluia, quem está no controle é ele, não é o homem. De repente Jesus para e diz: ei, traz ele aqui. Alguém pega aquele cego e o conduz até Jesus. E Jesus, olhando para ele, vendo que ele estava mendigando à beira de uma estrada, a sociedade o desprezava. Os familiares também o desprezava, porque o que um cego agregaria numa família. E a Bíblia diz que ele estava mendigando, ou seja, ninguém respondia por aquele homem. Jesus para e diz: traz até mim. Jesus olhando para ele: oh Jesus, tu és maravilhoso. O que você quer que eu faça por você, meu João? Ele era cego, gente. Quando eu li isso, eu fiquei pensando e perguntando para Jesus: mas ele era cego, o Senhor viu que ele era cego. E sabe que o Espírito Santo de Deus revelou meu coração? Jesus sabe, conhece a minha necessidade. Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso. Mas Ele quer ouvir da minha boca, da sua boca. Porque muitas das vezes falamos das nossas dificuldades para todo mundo, mas não dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu tenho que resolver isso. Senhor, faz isso na minha vida. Isso se chama fé. E Jesus falou: eu precisava ouvir da boca dele o que ele precisava. E ele olha para Jesus e disse: Senhor, que eu veja. Oh, aleluia. O que você precisa que Jesus faça na sua vida hoje? O que você necessita que Jesus faça milagre na sua vida hoje? Eu te digo, dobra o teu joelho, abra a tua boca, fala com Ele agora onde você estiver. Abra o seu coração para Jesus, diga: Pai, eu necessito de
isso, Pai, eu preciso disso. Pai, faz isso na minha vida. E você vai ver Jesus agir, porque Ele é o Senhor e está no controle de tudo. Aleluia. Mas é necessário você determinar o milagre. Nunca diga se Deus quiser que eu faça. Não. Aleluia, porque quando você fala se Deus fizer, você já coloca aqui no meio um problema. A dúvida. Se Deus quiser. Mas peraí, e você? Então determine, diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou necessitado. E a tua palavra me dá, aleluia, base para isso. Aleluia, Pai, eu preciso. Eu sou teu filho. Faz um milagre na minha vida hoje. E você vai ver Jesus fazer. Aleluia. Aquele homem disse: Senhor, que eu veja. A Bíblia vai dizer que instantaneamente ficou curado. Jesus não estendeu a mão, Jesus apenas lançou uma palavra sobre ele. Vê, a tua fé te curou. Olha isso. Oh, glória. Você entendeu que o milagre só aconteceu porque o homem determinou, agiu a fé e o milagre aconteceu. Se ele, quando Jesus perguntasse: o que queres que eu faça para você? Ah, Senhor, não sei, vê aí o que o Senhor quiser fazer. Imagine o que Jesus fazia. Ah, Senhor, se for da tua vontade. Você está entendendo? Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Então, para você ver que quando nós colocamos se Deus quiser, nós já colocamos aqui um problema. Uma dúvida. A dúvida. Se você coloca a dúvida, o milagre não acontece. Jesus, ele só opera quando há fé, aleluia, através da determinação. Porque o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Fé é você crer que o milagre vai acontecer mesmo sem você ver. Está lá em Hebreus capítulo 11. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então isso se chama fé. Então esse homem aqui, ele tinha esta fé, e ele determinou, ele usou a fé, por isso, aleluia, Jesus o curou. Detalhe, Jesus disse: ó, vê, a tua fé, ela te curou. Jesus não falou: eu te curei, não, Jesus falou: foi a tua fé. Então que essa cegueira espiritual em nome de Jesus seja quebrada, que o milagre de Deus chegue na sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Você fique com essa palavra. E a Bíblia diz que ele viu, aleluia, glorificou e adorou. E toda a multidão que gritava para ele não parar, não clamar, para ele parar de exclamar, dizendo que Jesus não ia fazer nada, tiveram que ver ele glorificando e adorando o nome do Senhor, para a honra e para a glória de Jesus, aleluia. Então tá aí o segredo. Quer que o milagre aconteça? Use a sua fé, use a sua determinação e veja o milagre acontecer na sua vida. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos fazer uma oração, né? Agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra. Dobre o seu joelho, curva a sua cabeça, tenha a sua fé com a minha. Vamos, aleluia, levantar um clamor agora, tá? Para que o Senhor venha quebrar essa cegueira espiritual, né, das nossas vidas, que nós venhamos confiar, que nós venhamos acreditar, para nós receber o milagre como esse homem recebeu, né? Ele recebeu através da fé dele, e eu creio que a tua fé, aleluia, vai trazer um milagre para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em teu nome nesta noite, Pai, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, e juntos concordamos nessa noite que o milagre, Senhor, já aconteceu. As portas que estavam fechadas já se abriram.
A enfermidade que estava afligindo o meu irmão e minha irmã já saiu e caiu por terra em nome de Jesus. E que nessa noite a alegria voltará para este coração. A alegria voltará, Senhor, para este lar. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, toda palavra de maldição que fora lançada sobre a vida dele, sobre a vida dela, meu Deus, seja quebrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que nessa noite, meu Deus, aleluia, o desejo do coração dos meus irmãos, Pai, que seja atendida por Ti nessa noite, e que a oração dos meus irmãos seja recebida no céu nessa noite. Vai repreendendo, meu Pai, todo o mal, repreendendo, Senhor, todo laço, toda a energia contrária, todo espírito imundo, que seja quebrado pelo poder da Tua palavra que jaz nesse lugar. Meu Deus, eu uno a minha fé com meu irmão e determino a cura, o milagre, a libertação, em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Bem, querido, fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Então convido você que não esteve na live de hoje, você que está assistindo agora, gravado, que você possa estar com a gente, esteja conosco. Verdade, aleluia. No próximo sábado, às 19h30, às 7h30 da noite, adorando ao Senhor conosco, ouvindo o que Deus tem para você de melhor, porque Ele tem o melhor para você. Eu não tenho, meu esposo não tem, mas através de nós, Deus tem o melhor para você, para sua família, para os seus projetos, para o seu trabalho, para os seus amigos, para todos. Que Deus abençoe a cada um, fique com essas palavras humildes, mas foi do coração, tá? Que Deus colocou no meu coração. Ele diz que o espírito do profeta, ele é submisso ao Espírito Santo de Deus. Então eu ouço aquilo que Deus assim me ordena e assim eu falo, né? Aleluia, debaixo da autoridade de Deus, tá bom? Então a palavra de Deus foi essa. Que essa cegueira espiritual seja quebrada em nome de Jesus. Que você possa, aleluia, aleluia, restaurar a sua fé e que os milagres do Senhor, aleluia, desça sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo continue falando, tocando em seu coração, e você que nós não vimos aqui hoje, que você esteja conosco no próximo sábado, que o Espírito Santo te toque e te traga para assistir essa live, não para ver para ver meu esposo, mas para receber de Deus a cura que você precisa, receber de Deus aquilo que você precisa nesse momento, que você tem buscado, tem batido em tanta porta, mas não tem encontrado uma saída, uma solução. Mas venha assistir a live, que Deus tem a solução para você. Deus tem a porta certa. Deus tem a porta certa para abrir para você. Venha bater na porta certa, que é Jesus. Amém? Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E até semana que vem, em nome de Jesus. Tchau. Pai. Tchau. Deus.